Bom, agora a gente vai melhorar a medida que a gente fez na última aula. Então vamos lá. Na última aula a gente fez essa medida aqui, que foi a classe do produto utilizando a função if. É um teste lógico. A gente viu que dá para fazer, que funcionou bem. A gente aprendeu também a fazer a indentação dessa nossa função, tá? Inclusive, eu quero te convidar a fazer o seguinte. Para as outras medidas que a gente fez, vamos lá, por exemplo, divide. Aqui fica até tranquilo de ler, não vejo problema de você deixar numa linha só, mas até para que você possa treinar, vamos indentar todas as nossas medidas. Então, a nossa medida divide, vou indentar ela aqui. O lucro, o faturamento e o valor alternativo. Beleza. O meu faturamento, ele não precisa indentar porque ele é uma linha só, mesmo é um argumento só. Mas, por exemplo, o meu faturamento Samex, já acho legal que a gente faça uma indentação dele. Então, vou aqui, ó, linha de baixo, F base, aí que você pode colocar a expressão toda numa linha só e fechar o parênteses aqui embaixo. Mesma coisa aqui para o nosso lucro. Para o nosso lucro Samex, vou jogar para a linha de baixo, primeiro argumento, segundo argumento, fechar o parênteses. Boa prática, isso é uma boa prática, facilita muito a leitura, tá bom? E vou dar um Enter. Agora vamos lá. Como que a gente pode melhorar essa medida aqui? Pensa só que eu tivesse aqui 10, 15, 20 situações que eu precisaria testar. Eu ia precisar abrir mais um monte de if aqui, um dentro do outro. Ia ficar cada vez mais difícil de ler, mais difícil de dar manutenção. Existe uma função que eu vou te ensinar agora, que ela é muito boa para a gente sanar esse problema. Quando você tiver muitas comparações para você fazer, muitos testes lógicos, eu recomendo, inclusive, que você faça com essa função. Se fosse só um teste lógico, no máximo 2 aqui, talvez o if fosse a melhor opção mesmo, não tem problema. Mas como a gente está lidando com a situação de possivelmente ter vários testes a fazer, eu vou te ensinar uma função que se chama switch. Olha que legal essa função. Eu vou criar uma nova medida. E eu vou chamar essa medida de classe do produto. Vou chamar assim, ó, de switch. Para a gente diferenciar as duas. E já vou começar ele identando, que eu já te mostrei como que faz a identação. A gente já vai identando essa medida, tá bom? Então, na linha de baixo, eu vou escrever essa função, ó, switch. É essa função aqui. O que ela faz? Basicamente, ela faz o mesmo que o if fez para a gente na situação anterior, só que de uma forma melhor. Então, ele retorna resultados diferentes dependendo do valor de uma expressão. Vai fazendo testes. Você faz a expressão, testa os valores e o resultado, se esse valor for correto. Vamos dizer assim, tá bom? Então, qual que é a minha expressão? Eu quero verificar se o meu teste é verdadeiro. Ou seja, eu quero verificar, por exemplo, se o total de lucro é maior que 4 milhões. E eu vou fazer esse teste para todas as outras expressões. Então, na minha expressão aqui, eu vou usar a função true, que é essa aqui. O que ele vai fazer? Ó, ele retorna um valor lógico true. Ou seja, ele vai retornar o valor verdadeiro, quando o seu teste for verdadeiro. Então, vou fechar o parênteses, é assim que a gente escreve ela. Ela é o primeiro argumento aqui da nossa switch, tá bom? Então, eu vou testar. Nas linhas de baixo, eu vou fazer os testes se são verdadeiros. Quando for verdadeiro, ele vai me retornar um valor, tá bom? Então, vou colocar aqui a vírgula, vou dar um Enter e vou fazer os testes que eu fiz anteriormente. Então, por exemplo, vou testar se o meu lucro é maior que 4 milhões. Pode ser maior ou igual, ou maior também, não tem problema.
Então ele vai fazer o seguinte, ó, a minha switch ele vai ver, é verdadeiro que o lucro é maior que 4 milhões? Ele vai fazer esse teste. Se for verdadeiro, ele vai retornar um resultado. Qual que é o nosso resultado aqui? É a palavra Platinum. Fizemos aqui o nosso primeiro teste. Vou fazer um segundo teste, ó, vou jogar para a linha de baixo. Lucro, ele vai testar se o meu lucro é maior que 3 milhões. Se for maior que 3 milhões, ele vai me retornar a palavra Premium. Então, olha que legal que ele está fazendo. Ó. Ele vai fazer isso linha a linha. É verdadeiro que o lucro é maior que 4 milhões? É verdadeiro. Então, ele retorna a palavra Platinum. Se não for verdadeiro, ele pula para a linha de baixo. E ele faz o mesmo teste. É verdadeiro que o lucro é maior que 3 milhões? E aí ele retorna a palavra Premium. E assim ele vai fazer até o final do nosso teste. Então, vou escrever todo o nosso teste aqui. É verdadeiro que o lucro é maior do que 2 milhões e 500? Mais um. Se for verdadeiro, ele é um produto Gold. Nosso próximo teste. É verdadeiro que o lucro é maior que 2 milhões? Esses espaços também que eu estou dando não são obrigatórios, mas é bom para a leitura, né? Para a leitura ficar mais tranquila, tá? Então, o próximo teste. É verdadeiro que o lucro é maior que 2 milhões? Se for verdadeiro, ele vai me retornar a palavra Silver. Vou fazer mais um teste, que é se o lucro é maior do que 0, eu vou chamar ele de novo, new, né? Tá colocando tudo em inglês. E eu ainda consigo, olha aqui na sintaxe da expressão, eu ainda consigo no final colocar um else, né? Ou seja, um senão. Se ele fizer todos esses testes e nenhum deles for verdadeiro, eu posso colocar um senão. Ou seja, se nenhum desses testes aqui acima foi verdadeiro, eu posso, por exemplo, retornar a palavra erro. Eu vou dar esse exemplo aqui, tá? E vou fechar o meu parênteses. Opa. Fechei ele na linha de baixo aqui. Olha como que ela fica mais tranquila da gente ler, inclusive da gente escrever, tá? Porque eu não preciso ficar fazendo, na if, eu preciso fazer o se e o se não, né? E dentro do se não eu tenho que abrir um outro se. E aí vai ficando aquela dificuldade da gente ler e da gente escrever. Aqui, ó, você vai passando, você passa a expressão true, ou seja, ele vai sempre conferir se isso aqui é verdadeiro e vai fazer isso linha a linha. Então, é verdadeiro que o lucro é maior que 4 milhões? Retorna o Platinum. Se não for verdadeiro, ele vai para baixo. É verdadeiro que o lucro é maior que 3 milhões? Se for, retorna Premium. Se não for, vai para baixo. E assim até o final. Um outro ponto importante. Nessa segunda linha, eu preciso colocar maior que 3 milhões e menor que 4 milhões? Que é uma dúvida comum. Porque aqui, beleza, maior que 4 milhões é de 4 milhões até o infinito. Mas aqui não. O meu segundo teste aqui, ele é maior que 3 milhões ou menor que 4 milhões. Só que não precisa colocar assim, maior que 3, menor que 4, porque como ele vai fazendo um teste e acumulando esse resultado. Então, assim, ó, ele já testou, o lucro não é maior que 4 milhões. Eu sei que não é. Aqui, ó, ele vai fazer o teste. É maior que 3 milhões? É maior que 3 milhões, por exemplo. Mas eu já sei que ele não é maior que 4 milhões, porque ele já fez esse teste aqui anteriormente, tá? Então, assim, fica bem mais tranquilo de ler, e quando você tem muitas linhas, muitas e muitas linhas, fica bem mais tranquilo de você escrever, interpretar e dar manutenção, tá bom? Então, eu vou jogar essa minha medida aqui também nessa matriz, classe do produto, aqui. Beleza, você vê que o resultado foi exatamente igual, porque realmente os testes são os mesmos, tá? Mas para situações como essa, eu sempre prefiro utilizar o switch, beleza? Então, eu vou finalizar essa aula aqui também, para não ficar muito confuso. Na próxima aula, a gente vai continuar respondendo as nossas perguntas, tá bom?
Então, te vejo na próxima aula.